E aí, olá, eu sou a jornalista Adriana Spinelli, da SECOM, Secretaria de Comunicação do TRT de Minas. Sou uma mulher cis, branca, de olhos castanhos, cabelos curtos e grisalhos. Tenho 59 anos, estou sentada, vestindo um blazer branco de risca preta e uma camisa preta por baixo. No nosso podcast de hoje, vamos falar sobre protocolos de julgamento na Justiça do Trabalho. Para que eles servem? Quais são esses protocolos? Qual o objetivo dessas diretrizes e os impactos na vida sua aí, de você, do cidadão e da cidadã brasileira? Quem vai responder tudo isso é a juíza titular da primeira vara de Sete Lagoas, Carla Cristina de Paula Gomes. O podcast Papo Legal está no ar. São 3 protocolos editados pelo TST. A gente fala quais são eles já. Antes, eu vou pedir, então, à juíza Carla Cristina para fazer a sua autodescrição. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher cisgênero, branca, cabelos compridos, com umas mechas. Estou trajando uma blusa verde, uma calça preta e com os meus anéisinhos e meus acessórios que eu adoro. Que faz parte já do layout. Do meu layout, exatamente. Seja bem-vinda. Obrigada. E vamos falar, doutora Carla, então, sobre protocolo. Antes, o nosso cafezinho, a senhora gosta de um cafezinho? Adoro. Então vamos tomar um rapidinho. Obrigada. Aqui. E é quente, não é cenográfico não, né? Atesta aí para nós. Tá quente, tá bom. Obrigada. Bom, vamos falar então sobre esses protocolos, doutora. O que são esses protocolos para atuação de julgamento que o TST... Vamos falar em linhas gerais primeiro. Estou vendo que a senhora trouxe já até... Sim, trouxe aqui, né, a edição impressa, que foi entregue para o nosso grupo. Mas antes de falar do protocolo, eu queria saber como que surgiu a ideia disso. Na verdade, foi um grupo que foi criado pelo TST, pelo ministro Lélio Bentes, na gestão dele. E foi composto por 30 juízes, servidores, magistrados em todas as regiões do Brasil, justamente para abordar toda essa diversidade de entendimentos das regiões, cada um dos servidores, inclusive ministros, que trabalharam para poder fazer todo esse trabalho. Esse grupo foi criado em outubro de 2023 por um ato conjunto do TST e já na época distribuído em 3 grandes grupos, o GT1, o GT2 e o GT3, sendo que o GT1, que cuida da parte de gênero, teve outras abordagens sobre outros subtemas que foram criados. O protocolo, como um todo, ele tem uma finalidade justamente de abordar as questões de atos antidiscriminatórios e da diversidade de temas, que não só afetam ao gênero, como foi inspirado, na verdade, o CNJ editou um protocolo de julgamento de gênero em 2021. Foi baseado nesse, inclusive, Sim. Né, que deu o start. Né? Foi baseado nesse e também em diretrizes da ONU, por conta de questões que aconteceram, que tiveram até uma repercussão nacional, por a questão das indústrias de fogos, no Nordeste, casos de empregadas domésticas reduzidas a condições análogas à escravidão. Inclusive aqui em Minas, nós tivemos um caso que foi julgado, se não me engano, pela colega que atuava em Patos de Minas, que teve repercussão nacional. Então, foram esses temas que chamaram a atenção, inclusive, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual, num caso específico, o Brasil foi condenado justamente por omissão, por não adoção de estratégias e de uma abordagem para esses temas. E aí, diante disso, foram surgindo esses protocolos e, especificamente, no âmbito do direito do trabalho, foi através desse grupo que foi criado em outubro de 2023. E, desde então, até agora, o lançamento foi dia 18 de agosto de 2024, que eles foram lançados. Então, nós tivemos todo um trabalho durante praticamente 1 ano e 2 meses, com reuniões síncronas e também assíncronas. Estivemos no TST, fizemos todo um trabalho, inclusive coordenadas por uma psicóloga que coordena o trabalho, para que essa abordagem pudesse ser a mais ampla possível, a mais diversa possível, com todos esses temas. Então, vamos explicar. Os protocolos são diretrizes, são orientações, são 3 protocolos, São 3 protocolos. Eu anotei aqui, vou ler minha colinha aqui. O protocolo para atuação e julgamento
com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva. O outro é protocolo com perspectiva da infância e da adolescência. E o terceiro é de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. Sim. Então, em linhas gerais, que a senhora estivesse falando, se a gente estivesse lá num botequinho aqui agora, que a senhora fala, o que é isso? São diretrizes para, quando tiver esses casos assim, todo mundo tem que ficar mais atento? Na verdade, o protocolo é como se fosse um roteiro, não só, na verdade, assim, atuação e julgamento na Justiça do Trabalho. Então, no primeiro momento, você pode pensar que ele é só destinado aos magistrados. Como houve uma abordagem assim, de uma forma ampla, não só de casos que já aconteceram, de situações que podem vir, de temas que foram tratados, que foram trazidos como questão. O primeiro tema, questão de inclusiva, a questão de inclusiva, todos são para julgamento antidiscriminatório. Só que cada um desses três temas tem uma especificidade. Então, dentro da primeira abordagem, quando você pensa em inclusão, você pensa na questão do etarismo, na questão da discriminação dos PCDs, né, das pessoas com deficiência. Também aí o trabalho infantil, no trabalho das crianças, o trabalho escravo contemporâneo, que vai abordar... ultimamente não se fala mais trabalho reduzido à condição análoga de escravo. É justamente trabalho escravo contemporâneo. Porque há determinadas situações que estão acontecendo, às vezes, não só em... Vamos pensar, em fazendas distantes ou em locais onde que era difícil essa acepção, são trabalhos que já acontecem em grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, até Minas Gerais. Um exemplo que eu posso dar dentro do trabalho escravo contemporâneo é a exploração de trabalhadores, principalmente migrantes, na área do setor têxtil, são a exploração de trabalhos que trabalham trabalhadores em carvoarias. Então, tem toda uma dinâmica, uma tratativa para isso. Então, são temas atuais que acontecem, mas que o tribunal busca, através desses protocolos, criar um novo olhar, um olhar mais atento, primeiramente para os juízes, para que em determinadas situações possa se valer do protocolo, porque tem uma série de perguntas que devem justamente nortear o trabalho, não só dos juízes, mas dos servidores como um todo, que atuam nesse tipo de processo. Aí todo juiz tem que ficar, todo magistrado, ele tem que ficar atento a esses casos, porque, por exemplo, vamos aí no trabalho escravo contemporâneo. Sim. Que a gente, todo mundo acho que já é esse entendimento que a gente, quando fala em trabalho escravo, hoje já não é mais o acorrentar, coisa, mas essas situações todas que a senhora já falou, de exploração, carvoaria, enfim, tem N casos. Nesse caso, não seria, até se fala que não é mais não só a restrição de locomoção, mas a restrição por conta de dívida, ou seja, aquelas pessoas que são aliciadas e vão para locais e não recebem o salário que foi prometido e começam a se endividar, justamente a famosa lojinha, a vendinha daquele mercado, e a pessoa não consegue sair disso. Eles têm retidos os documentos, eles têm retido o celular, e isso tudo, nesse tipo de situação, acontece muito com trabalhadores migrantes. Justamente por essa deficiência, desconhecimento da legislação, falsas, né, promessas de trabalho. Então, o trabalhador migrante chega no Brasil, não tem condições, apesar dele ser acolhido pela legislação brasileira, mas a partir de um certo momento ele se vê desprovido de um trabalho. Então, ele acaba se sujeitando a uma situação que, no primeiro momento, parece promissora, mas que, na verdade, se revela de uma forma completamente diversa. E o protocolo, o que traz? Na prática, assim, como é que ele vai funcionar, né? Quais são, a gente já falou, para que serve, a gente está explicando, e na prática, o que o protocolo traz aí dentro desse contexto? Um norte, assim, tem toda uma abordagem. Cada um dos grupos tem toda uma definição do que, por exemplo, o que se entende por gênero, quais são as categorias, as pessoas, o que isso demanda, e a partir de um certo roteiro de perguntas e mais principalmente de atuação durante a instrução. Por exemplo, uma certa inversão de ônus de prova, um olhar mais atento para a pessoa que ali está se colocando como vítima. Eu vou te dar um exemplo. Questões de assédio moral, né? Não só necessariamente em face de mulheres ou até de homens. E também o assédio sexual. É muito difícil, geralmente, essas situações, quando acontecem nas empresas, a não ser aquelas que tenham câmeras, e mesmo assim, se tiver só a gravação da imagem, não tiver a gravação, né, do áudio,
não necessariamente o que você está vendo ali é o que aconteceu. E aí, como que nós, juízes, nos deparamos? Com relatos diversos, ou seja, na inicial e na defesa, que trazem situações totalmente díspares, e nem sempre os trabalhadores, né, sejam mulheres ou homens, que são vítimas desse tipo de situação, a prova se torna muito difícil. Então, o protocolo, ele traz diretrizes, ele traz perguntas, ele traz formas de conduta, de um olhar, de uma atenção do magistrado em sede de instrução, até mesmo para fazer perguntas de forma a tornar mais clara a situação, ou, por exemplo, no caso de um assédio sexual em face de uma trabalhadora, como acontece até, às vezes, na justiça criminal, separar, não escutar a vítima juntamente com o possível agressor, ter toda uma abordagem de um cuidado com essa situação e, obviamente, para que ele possa aferir a prova da melhor forma possível. Mas ele não ele não se torna obrigatório para o magistrado. É mais uma questão, como se fosse assim, um estudo que eu, né, como participei do protocolo, assim, os colegas deveriam fazer na medida do possível, ou na medida, eu tô com um caso dessa forma, então, assim, deixa eu ver o que o protocolo faz, como que foi a abordagem, troca de ideias entre colegas, então, mais para a gente ter um norte e, obviamente, se atentar para essas questões de não discriminação, de uma escuta ativa, de um cuidado com esse tipo de situação que é mais difícil, principalmente em termos de prova. Então, é isso que a senhora está falando, bem, esse cuidado, é ter esse olhar mais atento para essas três situações que a gente estava falando, né? De ser mais inclusivo, as questões da infância e da adolescência e também do trabalho escravo contemporâneo. Todo magistrado, todo mundo tem acesso a esse protocolo, tá público? Ele foi disponibilizado no site do TST, aqui no tribunal também, em todos os tribunais, e na verdade, foram impressos, não foram muitos impressos. No dia do lançamento, todos que participaram do grupo receberam, eles disponibilizaram, se não me engano, 150, mas há tribunais que já providenciaram a publicação física para todos os magistrados. E eu penso que, inclusive, assim, não deveriam ser só direcionados para os magistrados, mas também que pelo menos 1 ou 2 exemplares fossem distribuídos para as secretarias das varas, para todas, para que o diretor tivesse acesso, principalmente os servidores, né, que trabalham em segunda instância e na primeira instância também, tivessem acesso, porque, na verdade, é um estudo muito rico que vai abordar esses conceitos que não necessariamente vão importar no julgamento, mas principalmente na atuação do processo. No cuidado, né? É um ao cuidado, receber, olhar. E se nós pensarmos, o tribunal hoje trabalha, né? Todos os tribunais, existem as comissões que trabalham, né, com o trabalho decente, o trabalho infantil, a própria questão de discriminação, de trabalho escravo contemporâneo. Então, é um norte. É como se, eu falo para mim que esse protocolo é como se fosse vamos dizer assim, uma bíblia dentro dessa questão, desses temas que são abordados, mas de uma forma muito didática. Tanto que nós contamos com o auxílio da professora Lígia Pimenta, que ela que coordenou justamente a escrita, e aí nós já pensávamos, né, justamente para a questão dessa adoção da linguagem simples. Então, não se trata de um vamos dizer assim, de um livro jurídico, acadêmico, ainda que ele traga conceitos acadêmicos de todos esses temas, mas a abordagem se deu de uma forma muito didática e assim, mais esclarecedora, mais simples, justamente para que o colega que leia isso, o magistrado que venha consultar, ele vai ter até mesmo um exemplo, ele vai ter uma referência, uma referência diante daquela situação que está sendo colocada para ele ali naquele momento. Doutora, o nosso tempo voa. E a gente já está quase acabando. Sim. Mas vamos para o cidadão, né? Para a cidadã, para quem precisa disso. Qual que é a vantagem disso aí, de ter esse olhar acolhedor para as pessoas, né? Eu penso que seja justamente essa abordagem, essa preocupação que os tribunais já vêm tendo. Porque se nós pensarmos na Constituição Cidadã de 1988, não discriminação, princípio da igualdade, tudo. Só que as situações de trabalho, a rotina, ou seja, as várias, né, as relações de trabalho como um todo, elas vêm se aperfeiçoando, até mesmo nas formas como esse trabalho tem sido prestado. Mas, quando se pensa numa exploração, a exploração também, ou seja, ela também avançou, ela mudou a forma de discriminação e de exploração. Então, hoje, como você mesmo falou, não só a restrição de locomoção, a pessoa, o trabalho escravo contemporâneo está acorrentado, mas ele vai ter restrições
do mundo moderno da qual ele não vai conseguir sair. Ou se nós pensarmos na questão de gênero, a não contratação, por exemplo, de uma mulher que, assim, recém-casada e no processo de seleção já de uma forma subliminar, isso já é colocado para elas, assim, porque se você for pensar, recém-casada vai ter filho. Então, assim, são às vezes, os atos de discriminação, eles vêm de uma forma sutil, subliminar. Então, são essas questões e que acontecem no dia a dia. Ou se você pensar na questão de trabalhadores, ou negros, ou mesmo os transexuais, que tenham determinadas discriminações, não só pela aparência ou pelas roupas. Então, é uma forma de compatibilizar esse olhar, e não só do magistrado, mas dos empregadores das empresas como um todo. É um chamar a atenção. É um chamado. Tanto que, assim, a sociedade civil, inclusive o protocolo é destinado, assim, o tribunal, o TST, vai fazer um trabalho de divulgação, não só no âmbito do judiciário, mas nas sociedades civis, em organizações, para divulgar, para que isso não fique afeto só a nós magistrados. Porque foi um trabalho, assim, muito bonito e muito amplo. Um estudo, né? Foi um estudo, se for pensar, de 30 pessoas, fora a equipe toda que esteve nisso daí, e que resultou é uma obra de arte, e que eu acho que merece divulgação, não só no âmbito do nosso tribunal, dos tribunais trabalhistas como um todo, mas da sociedade civil. E, assim, o nosso tribunal, pelos programas de combate ao trabalho decente, de incentivo ao trabalho decente, de combate ao trabalho infantil, de combate ao trabalho escravo contemporâneo, isso pode ser divulgado, trabalho inclusive... seguro. Trabalho seguro, tudo isso pode ser divulgado aqui no tribunal. Tá bom, doutora. O tempo é curto, tem muita coisa, mas o importante é a gente já dar esse start e saber que esses protocolos existem e que está sendo estudado. Isso é importante para todo mundo, não é isso? Eu que agradeço e estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. O podcast Papo Legal vai chegando ao fim e eu encontro com vocês na nossa próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.